Nesse vídeo eu quero trabalhar com você o que eu considero talvez como o pior erro que o investidor em ações comete, especialmente o investidor em ações. E aqui eu estou falando de qualquer investidor, seja o grande, seja o pequeno, seja o tubarão, a baleia ou a sardinha. Ninguém está isento desse erro. O que nos resta é o quê? Reconhecer a nossa burrice, que todo mundo é um bando de idiota, mas pelo menos saber disso, a fim de tomar melhores decisões, ou ao menos controlar melhor o nosso comportamento? Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Vamos trabalhar então aqui um grande erro do investidor em ações. Para isso, nada melhor do que exemplo, porque só o exemplo realmente faz a coisa gravar na nossa memória. Eu quero começar então falando aqui de Sanepar. O que acontece? Detalhe, uma bela valorização nesse ano. Só que tem um detalhe, quando você olha aqui para o histórico de preços da Sanepar, você nota que, se a gente pegar os últimos 5 anos, a ação não se valorizou tanto assim. Falando de uma pessoa que comprou aqui em 2020 e carregou até agora. Uma pessoa que não fez nenhum movimento, nenhuma compra adicional, nem nada. Deu aí quase 20% de retorno. Pouca coisa, né? Em 5 anos é muito pouco. Só que aí que mora o detalhe. O investidor, ele precisa aprender a comprar quando ninguém quer. Só que tem um detalhe. Antes dele fazer isso, ele precisa fazer um filtro. E que filtro é esse? O filtro das melhores empresas. Então não é simplesmente comprar uma empresa quando ninguém quer, mas precisa antes que você tenha filtrado e deixado de lado as empresas ruins, os negócios ruins ou extremamente complicados. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com empresa boa para sua carteira, especialmente falando em Brasil? Então, primeiro você tem que considerar o seguinte: a empresa tem um adequado retorno sobre o patrimônio líquido ou capital investido? Segundo, as receitas dessa empresa são previsíveis? Sanepar tem uma boa previsibilidade de receitas, porque ela tem contratos longos com municípios, de um serviço essencialmente básico, muito básico, que é saneamento básico. Então, há uma alta previsibilidade aqui das receitas. No mais, é um setor regulado ou não? Se for regulado, existe uma vantagem competitiva criada por lei, por ter aqui um monopólio legal. Outras empresas não conseguem, na prática, concorrer com a Sanepar. Então você pode se beneficiar disso. Mas não é qualquer monopólio. Não é como aconteceu no passado, aquele monopólio de Cielo, que foi facilmente derrubado porque não havia barreira de entrada de fato para outras empresas. É que muitas vezes, quando surge um novo bom negócio, o mercado, inicialmente ineficiente porque ainda não percebeu o valor daquele negócio, a empresa vai ganhando de lavada. Só que aí vem os concorrentes e acabam tomando fatias de mercado. Quando você percebe um bom negócio, isso faz parte de qualquer mercado. Então aqui eu estou falando de monopólio legal. Então, você está falando aqui de empresa com receita previsível, lucro previsível, rentabilidade adequada, margens boas. Por quê? Porque se você pega uma empresa que, embora tenha uma boa rentabilidade, ela não venha a ter boas margens, você está correndo o risco, primeiro, de não ter um bom valuation nessa empresa. Segundo, de, em cenários de inflação, a empresa ser obrigada a apertar ainda mais a margem, beirando o prejuízo. E por último, nível de dívida. No Brasil, especialmente no Brasil, onde o nível de alavancagem das empresas não pode ser tão alto porque o juro é muito alto, a dívida faz toda a diferença. Porque a dívida é basicamente o dinheiro que pertence ao credor. E o credor, ele recebe antes do que você, acionista. Então, se há uma dívida muito pesada, talvez nem sobre muito dinheiro para o acionista. Aí, você perde dinheiro. Claro que a gente poderia avançar muito mais aqui. Eu deixo tudo mais detalhado no meu treinamento Formação Mirar Investing, que está lá na comunidade Formação Mirar Investing. O link está aqui embaixo se quiser conhecer. Mas se você pelo menos adotar esses filtros básicos e só a partir daí seguir para a compra das empresas, aí que a gente entra no erro. Não estou nem falando do filtro. O filtro é o básico do básico. O erro mora no momento da compra. Como você se deixa levar pelo humor do mercado, pela euforia ou pânico, que são emoções básicas de qualquer ser humano. O problema é você se deixar levar por isso ao tomar decisões que envolvem o seu dinheiro, o seu bolso. De novo com o Sanepar. Qual é o problema da ação de Sanepar hoje, no comportamento dos investidores? Quando a ação desabou para cá, ninguém queria comprar. Poucas pessoas queriam. E qual foi o problema que aconteceu aqui para a ação cair tanto? Crise hídrica, basicamente. E aí eu te pergunto, crise hídrica é um fator climático inerente ao negócio da Sanepar. Você acha que isso é suficiente para você não comprar a ação? Ou deixar a ação de quarentena? Ou vender a ação? Não me parece que esse seja um risco que mereça um desfazimento de posição. Claro que a pessoa que tem bola de cristal vendeu aqui e recomprou aqui. Mas veja, se você carregou a posição
posição, por que você não aumentou a posição aqui quando ninguém queria, quando o risco principal era hídrico? Só isso. Então cuidado para não perpetuar situações de curto prazo. A nossa mente nos engana. É evidente que se uma ação caiu muito e ela caiu porque o lucro da empresa caiu fortemente e sem uma perspectiva clara de recuperação, aí sim você pode pensar em falar em quarentena ou até venda da ação por perda de fundamentos. Não foi o caso. Agora eu te pergunto, no ano de 2025, com a ação subindo muito, eu te pergunto, será que as pessoas estão comprando agora? Eu não tenho dúvida que as pessoas estão comprando, afinal de contas a ação está subindo, mas porque a empresa vem reportando números excelentes. Então esse é o problema. Agora fica muito mais gostoso de comprar, que é o pior momento. E existe uma teoria por trás disso que até fundamenta você comprar nesses momentos. Uma teoria reconhecida no mercado financeiro. Eu não estou brincando. O nome dessa teoria é do fator impulso ou momentum. O que é isso? É uma teoria que fala o seguinte: você vai ganhar bastante dinheiro no mercado financeiro comprando empresas que estão performando melhor do que as outras, na tendência de alta, mesmo que elas tenham subido muito. E mesmo que fundamentalmente elas estejam caras. Não é o caso Sanepar, mas vamos supor que fosse o caso Sanepar. Cara, não compra agora que você vai ganhar dinheiro. Fator impulso ou momento. Qual que é o problema disso? O problema é que o prejuízo vai ser pesado a hora que tiver uma reversão de mercado, uma correção, porque isso estimula as pessoas a comprarem nos topos. Então não dá para concordar com essa teoria. E qual que é o fundamento dessa teoria? Ah, não, porque existe um efeito psicológico, que é o efeito de manada, que quando uma pessoa vê uma ação subindo, ela quer comprar. A outra vê também, quer comprar. E vai esticando o lucro, muitas vezes formando uma bolha financeira, como aconteceu nos anos 2000, a bolha da Nasdaq. Então, aí eu te pergunto, então essa teoria está falando para a gente que a gente tem que explorar uma ineficiência do comportamento humano para ganhar dinheiro. Só que a gente pode se lascar quando tiver uma reversão de mercado. Não dá para aceitar isso. E você é pego por isso. Não só você, eu, os grandes investidores, todo mundo. O importante é a gente se policiar. Então, essa ideia é a mais importante aqui. É o principal erro do investidor. Primeiro, não entender o que significa perda de fundamentos quando a ação caiu muito. Segundo, que é o grande erro, comprar nos momentos errados. Eu não estou falando que você tem que acertar o melhor momento. Só estou te falando que, no mínimo, você tem que pensar, viu? A ação caiu muito. Qual que é a perspectiva de recuperação? Pô, Sanepar aqui embaixo fazia sentido em 2023? Não fazia. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vale. Vale é um exemplo bem emblemático. O que está acontecendo com a Vale? Vem caindo, né? Desde seu topo aqui de 100... Chegou a 120, inclusive. Ó, já acumulando uma queda de 54%. Agora ninguém quer comprar. Ninguém quer. E por quê? Porque caiu. E o que caiu? O minério de ferro. E olha o que aconteceu no ciclo de alta do minério de ferro entre 2020 e 2021. Recomendação de compra. Então as corretoras e casas de análise estimulam esse comportamento equivocado do investidor. A XP tinha elevado o preço-alvo para valores em reais aqui, ó, para 25 dólares à época. Isso significava 130 reais. Cara, você tem noção? Todo mundo que comprou acreditando na recomendação da XP perdeu dinheiro e tá perdendo. Veja, o comprar no momento errado, por exemplo aqui, faz com que você perca anos da sua vida. O investidor que fez isso, seguiu a recomendação da XP, está perdendo anos da sua vida em termos de rentabilidade. Lembre-se, se uma ação cai 50%, como é o caso aqui da Vale, para voltar para o preço anterior, ela tem que subir 100%. 100% significa quase 20% ao ano, é menos do que isso por conta da taxa ser composta, mas quase 20% ao ano, cara, difícil. É praticamente 5 anos perdidos aí da sua vida, difícil. Por isso você precisa comprar nos melhores momentos, contra essa manada, contra essa loucura toda, e também exercitar a paciência de aportar depois que acabou todo o estresse. Por exemplo aqui, foi um grande erro comprar aqui em cima, mas também foi um erro comprar aqui, só porque começou a cair, e até aqui, né? Aqui tava o que? A ação 75, 76, tá? Foi um erro, todo mundo comete esse erro. Não tô falando que eu tô isento, não tô, você provavelmente não vai estar. Só que começa a pensar nisso. Se você exercita a paciência, você começaria a comprar aqui nessa região, 60, 60 e poucos, e agora nos 50 e poucos. Agora você consegue perceber que você economizou tempo de vida ao não alocar o seu capital logo no primeiro momento, como aconteceu com investidores recentemente de Banco do Brasil que já compraram na primeira queda. E eu falei, espera um pouco mais. Então compraram a 26, 27, poderiam ter esperado para comprar ali na casa dos 21 como agora. Simples assim.
É claro que esse é um alerta principal para os investidores que têm pouco capital, ou no mínimo pouco capital disponível para aporte. Porque quem tem muito capital, aí não tá nem aí, né? Ah, botei 100 mil aqui, depois eu boto mais 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, mas aí a gente não tá falando provavelmente de você. Poucas pessoas têm todo esse poder de fogo, né? Tô falando para o investidor médio, para baixo, não dá. Então você precisa economizar tempo da sua vida tendo paciência de aportar nos melhores momentos. Eu não tô falando que é uma tarefinha besta de se fazer. Além de ter paciência para aportar, você tem que avaliar o momento da empresa. E é difícil. Por isso que eu te convido a conhecer a minha consultoria comigo, onde eu vou te dar essa luz. Mas você precisa ter mais de R$ 1 milhão para investir comigo hoje. Se quiser conhecer, tiver mais de R$ 1 milhão, vou deixar o link aqui embaixo. Mas voltando, os exemplos não se esgotam com Vale ou com Sanepar. Temos o caso da Petrobras. O que aconteceu com o petróleo entre 2020 até esse topo de 2022? O petróleo foi lá na casa de $120 o barril. Agora que caiu bastante, ninguém quer. Ninguém quer. É aí que mora o problema. Aqui em cima todo mundo queria. E aí Petrobras, né, voou. Né? Aqui, cotação ajustada. Vou tirar o ajuste. Ó, a Petrobras chegou a R$ 40 com a euforia toda. Aqui estava em 33, alguma coisa assim. E o retorno de dividendos foi enorme. Por que tantos dividendos assim? Decorrentes do petróleo em alta. Só que agora a gente já começou a ver um menor número de sondas perfurando para obter petróleo em várias empresas, porque o petróleo caiu. Mas é aí que tá. Agora que é o momento do investidor começar a pensar em aportes nesse tipo de empresa. Não estou fazendo nenhuma recomendação específica em relação a essas empresas. São apenas exemplos. Então entenda, não compre, mesmo que a empresa seja boa, empresas que já subiram muito, estão no topo, não faça isso. Por mais que a longo prazo você recupere o recurso perdido, a rentabilidade perdida, o longo prazo não é a grande panaceia. São as decisões de curto prazo que vão determinar o seu longo prazo. Imagina, eu te mostrei ali no caso de Vale, você perdeu anos da sua vida, você não vai recuperar isso mais. Naquela parcela de capital que você colocou em Vale no preço errado, principalmente se você não tem tanto dinheiro para ficar abaixando o preço médio, entendeu? Então o que você tem que fazer? Ter paciência de aportar nos melhores momentos, esses momentos são nas grandes baixas, e depois que a ação subiu, não compra mais. Espera uma nova correção de mercado. O mercado vai te dar oportunidades. O caixa no Brasil rende bastante, então não tem problema ter bastante caixa. É isso que você precisa entender. Então, o pessoal tá querendo comprar o que agora? Sanepar. E provavelmente uma péssima decisão. Depois que você comprar na baixa, esquece. Olha para outra empresa da carteira. E aí, o que você precisa fazer nas baixas? Já comprar um volume bom. A ação caiu, compra um volume bom. Porque depois você não sabe se essa oportunidade vai aparecer de novo. As oportunidades não acontecem todos os dias, todas as semanas. Podem acontecer em poucos momentos, em vários anos. Então, quando a oportunidade surgir, você para, pensa e toma a decisão e haja de modo tal, comprando uma parcela relevante, porque depois você não sabe se vai conseguir comprar de novo. Porque daí você vai querer comprar na alta, vai reduzir sua rentabilidade, vai perder dinheiro, vai perder anos da sua vida em rentabilidade. Só isso. Então é isso que eu considero o pior erro do investidor, que todo mundo está sujeito, é comprar nas altas, comprar nos piores momentos e não ter coragem de comprar nas grandes quedas quando a empresa boa não perdeu o fundamento ou está passando por uma crise ali besta. Mas é claro, também esperar todo o estresse do mercado, especialmente se você fazendo seu valuation, você percebe que a ação pode cair um pouco mais. Exercitar a paciência nos aportes. E não ficar super ansioso para comprar porque acha que o bonde vai ir, você não vai pegar. Isso não existe aqui no Brasil, tá? No Brasil esse negócio, não vai mais voltar. Vai voltar. Tenha paciência. No final, o Buffett tem razão de novo. Qual a primeira regra nos investimentos? Nunca perca dinheiro. A segunda regra, não esqueça a primeira. Para você nunca perder dinheiro, primeiro você tem que proteger o seu capital e não fazer idiotice o tempo todo nos momentos de aportes. Ponto final. E por fim, comprar ao som dos canhões nos piores momentos, quando o pânico se alastrou, e vender ao som dos violinos. Mas não vender tudo. Boas empresas você carrega para sempre, se possível. Você vende uma parte apenas para a captura de lucros. Essa é a visão do Buffett, é isso que ele faz na holding dele. Beleza? Portanto, tente pelo menos diminuir esse erro da sua vida como investidor. E agora, últimos comentários aqui no YouTube. Vamos taxar as grandes fortunas. 23,59. Imposto para quem compra feed 10 conto. Meia-noite. O governo é exatamente isso. Não dá para levar a sério esse governo. Não mora em cobertura nem triplex. Temos que pagar a incompetência desse desgoverno. Complicado, amigo. Que alegria saber que a primeira-dama vai viajar cada vez mais com conforto graças ao nosso suado dinheiro. Eu também fico alegre com isso. Que bom que a gente está ajudando uma boa causa. Lógica do governo. Mirar no rico e acertar a classe média.
Cara, é foda, né? Foda. Esse é o país mais fácil do mundo para ensinar que imposto é roubo. Olha, não tem como duvidar disso. Ainda vai ter que passar pela Câmara. Ainda bem. E, na minha visão, vai ter muita coisa que vai mudar. Muita coisa. Porque vai ter resistência, tem grupos de interesse aqui. Não fale do painho. Nós temos saúde grátis. Educação mesmo. Chega. Vou finalizar esse vídeo. Oi.